Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Muito bom, turminha! Então, vamos iniciar hoje, né, uma semana. Olha aí, hoje é dia de alegria! Então, essa semana não é a semana dedicada a vocês, criança. Um beijo no coração de vocês, não é? Feliz Dia das Crianças. Essa semana tem muitas brincadeiras, não é? Muita diversão, se Deus quiser. Então, vamos iniciar essa semana muito abençoada, de muita paz, muita luz, não é? Esse mês é o mês mais divertido, mais colorido, o mês das crianças, não é? Chegou o mês mais colorido, mais divertido, turminha. Mesmo que seja este ano vai ser diferente, mesmo que estejamos em casa, não é? Em quarentena, nos cuidando, vocês daí e eu daqui da minha casa. Esse ano vai ser bem diferente, realmente, né? Mas aí nós vamos aproveitar e agradecer a Deus por estarmos com saúde, estarmos vivos, estarmos juntos, não é? Amém. Então, ó, enquanto preparam aí o cantinho do estudo, não é? Um cantinho bem arejado, silencioso, bem tranquilo para a gente poder realizar nossas atividades. Lembrando que hoje vocês irão separar o livro 3, não é? De ciências. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 11, bem divertido. Vamos falar em sistemas, que vai falar um pouquinho com vocês. Separa aí o livro 3 de ciências, o estojo completo, a sua agenda, sua garrafa com água que não pode faltar, turminha, não é? Enquanto isso, não é? Nós vamos rezar, vamos iniciar a nossa semana rezando, agradecendo, não é? Gratidão a Deus por estarmos bem, por estarmos com saúde, né? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando preparam aí, turminha, peguem o livro 3, abram aí na página 10 e 11, né? Nós vamos estar meio sem energia. Como que passa? Vamos lá, vamos dar início. Mas antes, tia Carmen aqui, né, vai ler uma mensagem para vocês, turminha, não é? Para vocês, meus amores, não é? Todos vocês, né? Presta atenção, né? Então eu quero desejar para vocês, não é? Um feliz Dia das Crianças, que vocês embelezam as nossas vidas com toda a sua forma pura, não é? Dócil, verdadeira, não é? De olhar o mundo, não é? Vocês são a doçura de nossos dias, né? Que nos alimentam, que nos fortificam, né? Que passam para a gente essa energia boa, positiva, né? Que criança é muito verdadeira. Então, sei que esse ano está sendo um ano atípico diferente, né? Que vamos vivenciar de maneira diferente. Como eu queria estar muito, né? Pertinho de vocês, estar com vocês. Mas eu estarei sim, né? Em nossas orações, né? Estaremos juntas, mesmo virtualmente, o nosso abraço, né? A nossa energia positiva e faremos uma semana bem divertida, recheada de coisas, tá? Então, eu queria deixar para vocês, né, que aproveitem o dia de vocês, né, que nunca deixem de ser criança, porque ser criança é ser feliz com as pequenas coisas,
não é? Ser criança é descobrir algo novo a cada instante. É acreditar em um mundo novo. Vocês são o futuro, é a esperança do nosso Brasil. Ser criança é se lambuzar, é brincar. Ser criança é sonhar dormindo ou acordada. Ser criança é amar, é sorrir, é ser feliz e desfrutar das coisas boas, não é? Ser criança é ser amigo, companheiro, é ter curiosidade. Ser criança é a maneira mais pura de ser. Ser criança é rir sem motivos, né? Fazer travessuras. Quero desejar a vocês um feliz Dia das Crianças, turminha. Amo vocês. Amo sim. Fiquem com Deus. Que vocês cresçam em estatura, em graça e em sabedoria. Amém. Bom, turminha, depois dessa mensagem, não é, para vocês, quero que vocês abram o livro 3 de vocês, lá na página 10 e na página 11, não é? Vou compartilhar a tela e quero que vocês vejam aí, né? Na abertura do nosso capítulo, aí está falando, né, a viagem pelo corpo humano. Vou compartilhar aqui a telinha com vocês. Então, aí fala, né? Sabe, aquela comida de que você mais gosta, né? Imagina ela percorrendo o seu corpo, né? Por quais partes ela deve passar? Respire bem fundo, explore os pulmões, o que está acontecendo com ele, depois de realizar uma atividade física, como fica a sua respiração. Então, hoje, né, o capítulo, o livro 3, nós vamos dar início aos nossos sistemas. Né? Você está vendo aí, ó, você já se sentiu fraco depois de muitas horas sem se alimentar? Então, hoje nós vamos iniciar um dos nossos sistemas, que se chama sistema digestório, né? Em alguns livros traz a nomenclatura digestório, outro traz digestivo, não é? Mas a mesma coisa. Então, nós vamos ver o caminho, né, que o alimento faz no nosso corpo. É isso que nós vamos estudar. Depois nós iremos estudar sobre o sistema circulatório, que é do sangue, né? Respiratório, que é da nossa respiração, estudar os órgãos que formam o sistema urinário, que são os rins. Nós vamos ver vários outros, o muscular e vários outros sistemas que compõem o nosso corpo. Porque os sistemas, eles trabalham integrados, juntos, um precisa do outro, né? Perfeito, turminha. Olha só. Então, lá na página, a abertura do capítulo, página 10 e página 11, ele diz, se você estava praticando alguma atividade física, a sensação de fraqueza pode ter sido maior. Nosso organismo consome energia até quando estamos dormindo. E as atividades que exigem muito esforço físico gastam energia. Então, nós estudamos, andar de bicicleta por longas distâncias, com os amigos é prazeroso, mas às vezes é cansativo. Durante essa atividade é importante fazer uma pausa para beber água e repor a energia com alimentos leves. Comer uma fruta, né, tomar um suco, uma água, uma aguinha de coco. Olha só, de onde nós retiramos essa energia que precisamos para viver? Dos alimentos, turminha. Então, se a gente gasta energia, né, os alimentos, quando a gente se alimenta, bebe água, repõe a energia que nós gastamos no nosso corpo. Não é assim? Lá, turminha, olha só. Vamos conversar um pouco sobre o Trocando Ideias. Ele pergunta aí, como você se sente quando está com fome? O que isso acontece, gente? Então, a fome vai indicar o quê? Quando a gente sente fome, isso quer dizer que nós precisamos repor as energias do nosso corpo, não é isso? Que foram gastas. Ao nos alimentarmos, os alimentos, ele é absorvido, não é? E nós vamos o quê? A essa transformação, ou seja, é reposto as energias para o nosso corpo, não é isso, turminha? Então, se a gente está com fome, nós precisamos repor através dos alimentos, as energias que foram gastas. Isso. Lá na página 11, ó, o alimento que você consome é transformado pelo seu corpo para que ele possa adquirir energia.
Como esse processo ocorre? Nós vamos estudar daqui a pouco, estudando o processo de transformação, de transporte de nutrientes absorvidos no nosso corpo pelos alimentos. Então, qual o caminho que ele percorre? Né? Nós vamos estudar no sistema digestivo, né? Como disse, outras nomenclaturas, outros livros podem trazer digestório, digestivo, é a mesma coisa. Nós vamos ver o caminho que o alimento, por onde começa a nossa digestão? Na boca, inicia na boca, onde o alimento é o quê? Mastigado, triturado, nós vamos ver tudo isso, ok? E os órgãos que formam o sistema digestório, turminha. Olha só, vamos lá. Aí está perguntando também que o corpo dos seres vivos possui um conjunto de órgãos que transformam os alimentos consumidos em energia. Você conhece algum desses órgãos, né? Se sim, quais são? Bora lá? Então, o sistema digestório, órgãos, né? Os órgãos é um grupo de tecidos que desempenham uma função específica. Quem lembra aí do nosso sistema digestório? Você pode dizer aí que vocês estão vendo, por exemplo, né? O estômago, muito bom. Né? Os intestinos, não é? Perfeito, turminha. Tem aí o intestino grosso, ó, o intestino delgado, você pode ver aí, né? O fígado, olha só. Perfeito. Então, esses são alguns órgãos, né? Nós vamos estudar daqui a pouco o que é um órgão. É um grupo de tecidos, né? Que eles desempenham uma função específica dentro desse sistema digestório. Nós vamos estudar bem detalhadamente, tá bom, turminha? Quero que vocês coloquem agora o livro de vocês lá na página 12. Vamos lá? Na página 12, né? Então, nós já vimos que o que são nutrientes, né? Ele disse que o nosso corpo, né, são agrupados, né, por órgãos, né, que o quê? Que desempenham uma função, não é? Esses grupos de órgãos são chamados de sistemas. Hoje nós vamos, em especial, nós vamos estudar o sistema digestório, né? Então, esses órgãos, né, do sistema digestório, eles realizam a transformação dos alimentos, né, possibilitando a absorção dos nutrientes que serão utilizados pelo nosso organismo, tá? Então, para isso, nós vemos que nós precisamos o quê? Consumir alimentos saudáveis que nós vamos fornecer os nutrientes necessários para ter energia para realizar várias atividades durante o dia, né? Então, pegue lá o marca-texto, está lá falando em nutrientes, que são o quê? São substâncias adquiridas pelo organismo por meio de uma alimentação saudável, né? Então, vejam só, durante esse processo que ele fala, que a gente absorve, né, os alimentos, que nos fornecem esses nutrientes, né, esse processo é chamado de nutrição, tá bom? Então, vários órgãos do nosso corpo agem de forma integrada, ou seja, eles precisam um do outro para funcionar bem, né? Cada órgão, ele vai contribuir para o bom funcionamento do corpo, ok? Vocês estão vendo aí no livro de vocês alguns órgãos, né? Tá aí mostrando, ó, alguns órgãos do corpo humano. Você tem os pulmões, olha aí no nosso slide, não é? Eles são órgãos que fazem parte do sistema respiratório, né? Vocês estão vendo aí o coração, não é? O coração é órgão do sistema cardiovascular. Então, vocês estão vendo também aí outros órgãos, intestino grosso, intestino delgado, esse verdinho que é a bilis, né? Porque a Matilde já falou um pouco na nossa aula de laboratório, a vesícula biliar, não é isso? E o estômago, vocês estão vendo aí no slide que tinha feito para vocês, tá bom? Então, nós estamos vendo nesta página, não é? Órgãos que fazem parte de diferentes sistemas, mas que estão interligados, integrados, ligados, ajudando o quê? Trabalhando em função do outro. Eles são interligados, trabalham em conjunto para o bom funcionamento do corpo humano, né? O sangue, por exemplo, né? O sangue transporta os nutrientes absorvidos
pelo intestino delgado, que nós vamos ver daqui a pouco, para várias partes do corpo, né? O sangue transporta gás oxigênio obtido pelo sistema respiratório para todo o nosso corpo. Bom? Então, ele diz, não é, que o nosso corpo é formado por vários órgãos, né, por um conjunto de órgãos que desempenham cada um a sua função. Não é isso? Nós vamos ver agora, tá bom? Então, se um órgão, né, não está bem, né, todos os sistemas eles têm que estar de uma maneira integrada, ou seja, um vai depender do outro para que o trabalho seja feito, ou seja, para que o nosso organismo, né, funcione bem. Todos são importantes, todos os órgãos são importantes para que o sistema digestório funcione bem. Vamos lá, turminha. Olha só. Vamos conhecer mais sobre o sistema digestório, né? Então, vejam só, vocês estão vendo aí no slide, o sistema digestivo, ele é formado pelo tubo digestivo e suas glândulas anexas. Tem como função retirar dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e a manutenção do organismo. Isto é, o tubo digestivo tem a função de transformar o alimento em nutrientes, absorvê-lo, mantendo ao mesmo tempo uma barreira entre o meio interno e o meio externo do organismo, né? Então, todos os órgãos, eles cooperam para funcionarem, para que o organismo, né, esses órgãos, e o sistema digestivo funcione bem, não é verdade? Quando ele fala aí no sistema digestivo em glândulas, né? As glândulas são aquelas partes do corpo que têm a função de produzir certas substâncias. Elas são usadas em também outras partes do organismo, tá bom? Quero que vocês abram aí. Coloquem agora na página 15, vamos lá. As estruturas que formam o sistema digestório. Bora lá? Então, nós temos aí, ó. Eu já disse que o quê? A nossa digestão no processo ela inicia onde? Na boca. Os alimentos onde são colocados na boca. A digestão inicia na boca. Então, você tem aí ó, o fígado, né, a vesícula biliar, nós temos o estômago, o intestino grosso e, por último, o intestino delgado. Nós vamos conhecer cada órgão, cada função detalhadamente, tá bom? Então, vocês vão observar aí como, ao longo do tubo, né, se inicia na boca e termina no ânus, porque depois, né, no intestino grosso, onde são formadas e eliminadas as fezes, né, que é o cocô, através do ânus, tá aí falando, né? Tia falou um pouco sobre as glândulas, né? Essas glândulas são o quê? É uma parte do corpo que tem o quê? Ela tem a função de produzir certas substâncias, né, usadas no nosso organismo. Então, elas produzem, né, essas substâncias que vão auxiliar na digestão, turminha, tá bom? Então, o tubo está dizendo aí que ele é contínuo, vocês estão observando aí no slide, e apresenta regiões com formas diferentes, né? Porque eles vão, né, bem diferentes, né, vão se especializar, né, em determinadas etapas da digestão. Nós vamos ver aí, certo? Vamos conhecer. Vocês sabiam, peguem aí o livro de vocês, que o tubo digestório de um ser humano adulto dá muitas voltas dentro do corpo. Se ele fosse esticado, ele teria quase 9 metros de comprimento. Imagina a altura de um prédio de 3 andares. Este seria o comprimento do tubo digestório. Observe aí a representação. Vocês sabiam disso, turminha? Interessante, né? Então, nós temos algum órgão aí também, ó. Vocês estão vendo, né?
no livro de vocês, a boca, nós temos as glândulas que eu já falou, salivares, a faringe, o esôfago, depois o fígado, o estômago, né? O verdinho que é a nossa vesícula biliar, o pâncreas, né? Intestino grosso e delgado e o ânus, né? Por onde nós fazemos cocô, né? Eliminamos as fezes. Depois que os alimentos são absorvidos, né? Eles são, que é aproveitado, é liberado ao corpo através da energia para poder realizar várias atividades, e o que não serve é eliminado, né? Através do xixi, do cocô, não é? Perfeito, turminha. Mas vamos estudar mais um pouco. Então, vamos falar um pouco, né? Quero que vocês peguem marca-texto, vejam aí, vamos marcando. Lá na página agora, 16, vamos lá? Falando um pouquinho aí, o que acontece com o alimento quando ele chega à nossa boca, né? Tá falando aí que o processo de digestão e as transformações do alimento se iniciam na boca, com a ação da língua e das glândulas salivares e dos dentes, né? Com a saliva. Então, vamos ver aí, ó. Primeiro, o bolo alimentar, né? O bolo alimentar, quando ele o quê? Transforma primeiro na boca e ele vai para o tubo. Vocês estão vendo aí o esfíncter, né? Que é o quê? O ESE, que é o esfíncter superior do esôfago, onde ele vai percorrendo esse caminho, né? Então, a língua ele vai ajudar, né, o alimento na boca, né? E vai transportar ele por esse tubo até o estômago, né? As glândulas salivares, eles vão lançar um líquido dentro da boca, não é? Que é a saliva. Ele molha o alimento, transformando ele, que nós chamamos de bolo alimentar, não é? Que vai facilitar a deglutição. Vamos ver agora, né? Então, aí nós temos, depois que o bolo alimentar, não é? Ele passa aí pelo processo pela esfíncter, que é o esôfago, né? Ele é fechado. 2, a língua vai bloquear a cavidade oral, né? Olha só, o palato mole bloqueia a cavidade nasal, não é isso? Então, o esôfago está lá, quando tem, ele abre, né? E a epiglote bloqueia a laringe, tá? E depois, né, que é a etapa 3, a esfíncter, né, superior do esôfago, que é ele volta a fechar. Isso acontece a deglutição, que nós vimos. Olha só, turminha. Vamos falar um pouquinho agora a diferença, né, entre alimentação e nutrição. Então, a alimentação, ela é um ato voluntário e consciente, pela qual o indivíduo obtém seus produtos para o seu consumo. Já a nutrição, né, é a ciência que estuda as diversas etapas que o alimento sofre ao ser introduzido no organismo, onde ocorrem os processos de digestão, absorção, metabolismo e eliminação de nutrientes. Vocês vão ver isso lá na página 17, que vai mostrar daqui a pouco. É um ato involuntário e inconsciente, ou seja, não depende, né? Quando ele diz involuntário, não depende da nossa vontade. Começa quando o alimento é levado à boca. Então, são os processos, são as etapas do processo da digestão, né? A digestão começa na boca, a ingestão do alimento, depois a digestão, a absorção e a eliminação, tá certo? São as etapas, nós vamos ver já. Então, vamos falar aí, né? O alimento chega à boca, então já se inicia o processo de digestão. Primeiramente, ele é quebrado pelos dentes e começa a ser misturado com a ajuda da língua, a saliva, que provoca sua umidificação. A saliva possui uma enzima, que é chamada de amilase, né, salivar, ou no muco, sais e outras substâncias que umidificam, ajudam, né, esse bolo alimentar, tá bom?
Já que falou aí, né, no bolo alimentar, coloquem lá, né, que os dentes ajudam também nesse processo. Vejam só. Os dentes, eles trituram o alimento, ajudam na formação do bolo alimentar, não é? Nós sabemos que quando nós somos crianças, a nossa dentição é chamada de dentes de leite ou dentes temporários, né? Então, quando a gente começa lá os nossos 8, 10 anos, vai mudando a dentição, né? Quando eles começam a nascer de novo, né? A partir dos 5 anos, geralmente a dentição de leite começa a ser substituída por uma dentição definitiva, que nós chamamos, né, os dentes permanentes. Um adulto possui 32 dentes, que cada um tem as suas funções, né? Existe, olha, vamos ver aí no livro de vocês, peguem aí a página 16, né? Então, nós estamos agora falando um pouquinho sobre como a deglutição, para a gente entender. E o que é a deglutição, tia? É o processo que conduz os alimentos e líquidos da boca, não é, ao estômago, né? Ou seja, o ato de engolir, ok? Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os dentes. Então, nós vimos que no começo, né, quando somos crianças, os dentes são chamados de dentes temporários ou dentes de leite. E depois, quando nós estamos na fase adulta, os dentes permanentes, né? Uma boca completa possui um adulto, 32 dentes. Muito bom. Os dentes são formados, observem aí no livro de vocês, tem a coroa e pela raiz. Observa aí, pega, marca texto. A coroa é a parte visível, né? Ela tritura os alimentos e é protegida pelo esmalte. Uma estrutura muito resistente. A raiz fica dentro do osso, mantendo o dente fixo na boca. No interior dos dentes existem nervos sensíveis. É por isso que sentimos dor quando há alguma infecção. Veja na imagem a composição. Então, nós temos aí, ó, coroa, o esmalte, a gengiva e a raiz, né? Nós sabemos também, se não cuidarmos bem do nosso dente, a gente pode ficar doente, né? Então, nós devemos ter alguns cuidados, não é? Com restos de comida deixados, elas servem o quê? Para alimentar as bactérias presentes na nossa boca, turminha. Então, elas vão se acumulando na nossa boca, formando o quê? A placa bacteriana. Então, ao se alimentar, né, produz uma substância que vai destruindo o esmalte do dente, né? Assim são formadas as cáries, né? Que se elas não forem bem tratadas, elas podem levar à destruição e à perda do dente. Aí, como é que nós podemos evitar isso? Para evitar as cáries, turminha, vocês precisam saber disso, olha só. Então, nós devemos, turminha, escovar os dentes, não é? Após as refeições, não é? Os espaços que ficam entre os dentes, usar o fio dental, não é? O creme dental, tá bom? Eles devem ser limpos após cada refeição, tá bom? Para remover, não é? E evitar essas placas bacterianas, tá bom? E não esquecer também de consultar, né, de ir a um dentista, né, que aí ele vai aplicar flúor, né, vai fazer uma revisão na sua boca, ver se tem cárie, né, fazer uma limpeza, aplicar flúor. É muito importante também a consulta ao dentista, né? Vai prevenir a cárie e outras doenças na sua boca. Então, fica esperto, turminha. Perfeito. Agora nós vamos falar um pouco, né, sobre as etapas do processo, né, da digestão. Vamos lá? Então, aí, ó, lá na página 17, né, nós vamos ver que os alimentos, né, ele passa por várias transformações, vamos ver aí com vocês, né, percorrendo por vários órgãos do tubo digestório, né? Essas transformações acontecem de 4 etapas. Primeiro, a ingestão, que é na boca, a ingestão, a digestão, né? A absorção e a eliminação. Vamos ver, turminha, cada uma dessa? Olha só. Então, a ingestão, ela fala que os alimentos são ingeridos na boca.
aqui, com a ajuda dos dentes e da saliva, tem início a digestão, tá? A deglutição, né? Dá-se entre a faringe e o esôfago. Tia falou um pouquinho, não foi lá na página 16, não é? Que é o ato de engolir, né? Deglutição, né? Ou seja, o processo quando ele conduz os alimentos e os líquidos da boca até o estômago, tá? Então, agora, a digestão começa na boca, continua no estômago, né? E termina no intestino delgado. E a absorção? Ele vai ter início no intestino delgado e termina no intestino grosso. Observa aí, ó, que nós temos o intestino delgado, que é esse mais fininho, o grosso, que fica aí, ó, né? Ao redor. E a evacuação, que também é conhecida por eliminação, né? As fezes formam-se no intestino grosso e são expulsas, né, pelo ânus. Ou seja, quando a gente faz cocô, não é? Perfeito. Então, tudo que não é aproveitado, as fezes são formadas lá, nesse intestino grosso, né? E nós eliminamos através das fezes, né? Pelo ânus. Perfeito, turminha. Vamos falar ainda, não é? Olha só, a digestão, para que vocês conheçam, né? Que por meio dos movimentos do esôfago, veja só, o alimento vai chegar até o estômago, né? Então, que é o quê? O estômago é uma bolsa muscular, tem o formato de uma bolsa, onde a digestão ainda continua, né? Nós também, pela ação do ácido gástrico, né? Que ele é transformado em um caldo semilíquido, tá? Então, existe a digestão se inicia na boca e passa por umas transformações, que nós vamos ver agora, que é através da mastigação. Existe a digestão, nós vamos ver aí, ó, mecânica, né? Ou a digestão química. Nós vamos aprender agora, tá bom? Então, na digestão mecânica, é a quebra física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos, que são movimentos circulares, né? Peristálticos. E na digestão química, é a transformação das moléculas mais complexas em moléculas mais simples, através da ação, né, dos sucos digestivos, que contém enzimas, que vai falar um pouquinho. Peguem lá seu livro. Então, está falando aí, por exemplo, vamos imaginar na digestão mecânica. Vamos lá ver. Um pedaço de pão que é partido em pedaços bem menores. Vamos ver? Então, na boca, né, também começam as transformações químicas desse alimento. Uma transformação química, ela vai acontecer quando os materiais são modificados, fazendo surgir outras substâncias. Então, na digestão química, quando as substâncias digestivas atuam sobre os pedaços triturados do pão, por exemplo, né? Agora nós vamos ver, aí em resumo, para que a digestão química aconteça, é necessária a participação de substâncias que nós vemos que são chamadas enzimas. Então, por exemplo, o pão, ele é rico, né, em uma substância chamada, quem lembra? Amido, né? Na composição do pão. Perfeito. Após a ação da enzima, né, que está presente na saliva, uma nova substância começa a ser formada, e é chamada de maltose, turminha. Quando a maltose ela chega ao nosso intestino delgado, né, outra enzima entra em ação e ela se transforma em glicose, vai transformar isso em glicose. A glicose, ela é uma substância utilizada pelas células do corpo para a produção de energia. Então, vamos lá, acompanha lá em resumo, nós temos lá na página, bota aí na página 18, né? Os processos de digestão química ocorrem ao longo do tubo digestório. O alimento vai sendo transformado e novas substâncias vão surgindo. Então, nós vemos que na digestão mecânica ocorre pela ação da mastigação, né? E a mistura dos alimentos. Já na digestão química, né? Ela ocorre pela ação de substâncias digestivas.
Perfeito. Olha só, turminha, na nossa próxima aulinha, né, nós iremos aprofundar sobre os órgãos e as funções, nós vamos falar especificamente de cada um, né, falar um pouquinho mais, e falar um pouquinho mais sobre a digestão mecânica e química, mas nós vamos falar um pouco sobre o estômago, sobre o intestino grosso, o intestino delgado, né, cada órgão e a sua função. Quero que vocês coloquem aí, lá na página, vamos ver, vamos fazer a página 16, o Agora é com você, não é? Então, falamos hoje sobre o sistema digestório, não é? Na primeira questão, quando você mastiga, o alimento sofre transformações. Descreva as diferenças do alimento antes e depois de ser mastigado. O que é que acontece? Nós vimos que a digestão começa na boca, certo? Então, quando o alimento é colocado na boca, o que é feito? Ele é partido, mastigado, né? Ele o quê? Em pedaços menores e é umedecido pela saliva, não é? Que ajuda, né, no processo de digestão. É isso que vocês vão escrever, tá bom? Que quando a gente coloca o alimento na boca, a diferença é que antes ele está inteiro. Quando colocamos depois de ser mastigado, ele vai ser partido em partes menores, né? Pedacinhos menores, né? E é umedecido, né? Pela saliva, que ajuda no processo da digestão. Perfeito. No 2, nós temos aí, antes de chegar ao estômago, o alimento ingerido passa por quais órgãos? Vai lá, ó, volta lá na página 15. Então, vai ser o quê? Boca, faringe e esôfago. Perfeito, para depois chegar ao estômago, né? Diz antes, coloca aí, boca, faringe e esôfago. Olha lá na sua página. Na página 15, turminha. Perfeito. Olha só, vamos agora responder juntos. A página 3, um exercício. Agora é com você. Vamos responder junto. Página 3. Na primeira questão, ele pergunta: explique por que os alimentos são importantes para o processo de obtenção de energia, turminha. Nós vimos que os alimentos, o quê? Os alimentos fornecem energia para que o nosso corpo possa desenvolver as atividades do dia a dia, né? É através dos alimentos que nós conseguimos a energia para o nosso corpo, para que a gente possa brincar, estudar, praticar atividades físicas. Escreve aí, turminha, né? E os alimentos vão o quê? Vão obter a energia, né? Para que a gente possa realizar várias atividades do dia a dia através dela. Perfeito. Lá tem aí um pontinho, né, um quadrinho. Nesse pontinho ele diz como o tipo de alimento consumido influencia nesse processo, gente. Vejam só. Então, nós sabemos que nós devemos o quê? Ingerir alimentos, ter uma alimentação baseada, saudável, uma alimentação diversificada, né? Alimentos que nos dê, não é? Energia. Então, nós precisamos ter uma alimentação saudável, tomar água, bastante líquidos, né? Frutas, verduras, legumes, vão ajudar, não é? Para que você fique bem nutrido, não é? Com muitas energia, perfeito, não é? Para que você possa realizar suas atividades diárias, desenvolver aí, estudar, brincar, realizar alguma atividade física, jogar bola, não é? Correr, não é? Para que você possa ter, através desses alimentos, poder realizar suas atividades. Responde aí também, turminha. Desse jeitinho, tá certo? Os nutrientes que são absorvidos através dos alimentos. Na segunda questão, você vai colocar V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. V ou F, vamos lá? Um sistema é formado por um conjunto de órgãos que desempenham as mesmas funções?
falso, né, turminha? Claro que não. Tia Carmen falou, não é, que cada órgão vai desempenhar uma função diferente, não é isso, no nosso corpo. Existem vários órgãos que eles trabalham em função, mas que cada um desempenha uma função, um papel diferente, né? Não são as mesmas, é falso. Uma das funções dos órgãos do sistema digestório é transformar os alimentos em nutrientes? Sim, verdadeiro, não é? Claro, é sim. Eles vão transformar para o quê? Para nós termos energia, é verdade. Existem órgãos de outros sistemas que auxiliam no bom funcionamento do sistema digestório? Sim, nós vimos lá no começo, né? Que são órgãos anexos que nós vimos, né? Terceira questão. Qual a importância dos sistemas circulatório e respiratório no processo da digestão? Então, tia falou, não é, que o sangue, né, ele vai transportar os nutrientes absorvidos pelo intestino delgado e por várias partes do nosso corpo, não foi? Além disso, não é, o gás, não é, oxigênio, que é obtido pelo sistema respiratório, ele vai o quê? Esse sistema vai transportar, né, esse gás oxigênio para todas as partes do nosso corpo, para todo o nosso corpo, tá? Então, o sangue, ele vai transportar o gás oxigênio, obtido do sistema respiratório, para todo o corpo. É isso que vocês vão escrever. No pontinho, ele está dizendo por que a ausência ou mau funcionamento de um órgão pode comprometer o sistema digestório. Então, nós vimos o quê? Que para o organismo, né, que para que ele funcione bem, né, todos os sistemas devem estar integrados, né? Ou seja, cada um depende do outro para que o trabalhem bem, né? Os sistemas, né? Um depende do outro, né? Os órgãos são importantes para o bom funcionamento também do sistema digestório. Ou seja, todos precisam estar interligados, todos precisam trabalhar para um bom funcionamento, né, de todo o corpo. Quero que vocês coloquem agora, lá na página 14, né, turma? Estamos finalizando. Espero que vocês tenham gostado. Usem marca-texto para, né, vocês poderem destacar as partes mais importantes. Assistam a videoaula novamente, quantas vezes for necessário. E lá na página 14, está lá no roteiro, atividade para casa. Imagine você comendo um pedaço de maçã e bebendo um copo de água. Represente com setas, no desenho a seguir, o caminho que eles percorreriam dentro de seu corpo. Em seguida, desenhe os órgãos que vocês já conhecem. Então, primeiro você vai lá desenhar a maçã, né? Você comendo aí um pedacinho de maçã, depois bebendo um copo de água, e você vai desenhar nesse corpo aí, representar com essa seta o caminho que eles percorreriam dentro do seu corpo, turminha. E depois, turma, você pode desenhar também alguns órgãos que você já conhecia, né? Fiquem com Deus, não é? Finalizamos a nossa aula de hoje sobre o sistema digestório. Fiquem com Deus, está lá no roteiro, a página 14. Nos veremos na nossa próxima aula. Tchau, turminha. Um beijo, um feliz dia, meus amores.